Eu saúdo os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Saúdo também os nossos irmãos internautas com paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ontem, sexta-feira, às 22 horas, estivemos aqui em oração com os nossos irmãos, com a primazia e o acompanhamento do nosso querido pastor Robson Ferreira, o nosso querido pastor presidente, que sempre nos ensinou a orar, e sexta-feira não poderia deixar de ser diferente, como aliás em outros dias, mas sexta-feira às 22 horas tem sido uma ordenança deste ministério através da boca do nosso pastor presidente, do nosso líder. E também hoje, para a honra e glória de Deus, também teve aqui a oração com as mulheres, onde foi a oração quando ela é feita com dedicação e amor, sempre Deus, sempre o Espírito Santo, Ele derrama algo para as nossas vidas. Foi ontem à noite e hoje pela manhã aconteceu a mesma coisa, independentemente, irmãos, do número que muitas das vezes possa acontecer o número de irmãos. O número não é importante para Deus, porque Deus tanto faz com 1, tanto faz com 10, como pode fazer com 1. Deus é o Deus de poder e de autoridade. Meus queridos, hoje nós estamos a dar a continuação das aulas da batalha espiritual. Sempre as aulas têm sido feitas pelo nosso evangelista, foram feitas até agora pelo nosso evangelista Gabriel Raso, o nosso pastor Celso Santos, e hoje coube-me a mim trazer a 6ª lição, ao qual Deus nos fala quem domina a sua mente. Ou seja, você já alguma vez pensou, muitas das vezes somos servos de Deus, somos crentes, acreditamos em Deus, mas já alguma vez nós pensamos quem domina verdadeiramente a nossa mente? Muitas das vezes aceitamos a Jesus, caminhamos com Jesus, mas não nos perguntamos certos questionamentos, não paramos verdadeiramente para perguntar quem domina as nossas mentes. E hoje nós estaremos aprendendo um pouco de quem domina a nossa mente verdadeiramente, sendo nós servos de Deus. Eu vou aqui ler novamente Filipenses capítulo 4 ao 9 para a nossa meditação novamente. E a palavra nos diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Meus queridos e amados irmãos, a palavra de ensino desta noite é sobre quem domina a nossa mente. Todos nós, à partida que estamos aqui dentro, sabemos quem domina a nossa mente, mas era bom nós sabermos quem foi Paulo. Paulo, todos sabem que era Saulo, um homem que não servia a Deus, um homem que a sua mente ela não era dominada por Deus, era dominada por tudo menos por Deus, era dominado pela carne.
Então nós sabemos que Paulo, ele tem um encontro com Deus, depois de muito perseguir a igreja, depois de muitos encarcerar, de muitos fazer afligir, de muitos perseguir e colocar em prisões e permitir que também matassem alguns servos de Deus. E numa das suas perseguições ele tem um encontro com Jesus. E a partir daí, Paulo ele é transformado pela palavra, pelo poder do Senhor. E Paulo, que era um perseguidor feroz da igreja de Cristo, ele começa desta feita a ter um coração contrito, um coração amoroso, e começa a ter aquilo que nós chamamos a mente de Cristo. Começa a ser dominado pela mente do próprio Cristo. E Paulo, no seu coração, dado pelo próprio Deus, ele começa a abrir igrejas na Ásia. E esta igreja foi aberta por si mesmo na segunda viagem missionária, quando Paulo ele abre esta igreja em Filipos, que era uma colónia romana, uma das principais cidades da Macedónia. Paulo esteve na cidade por ocasião da segunda viagem missionária e ali fundou a sua primeira igreja na Europa. Paulo escreveu de Roma a estes irmãos entre 62 e 63 depois de Cristo. Então nós vamos prosseguir a doutrina que o Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, na cidade de Filipos, ele escreve não porque a igreja no imediato ele necessitasse de ser doutrinada. Ele escreve com o objetivo desta carta não era solucionar problemas doutrinários, pois eles haviam amadurecido rapidamente. Um dos propósitos estava vinculado à amizade e ao amor recíproco. Problemas referentes a heresias eram periféricos. O apóstolo trata desse assunto mais como precaução. Paulo, sendo servo de Deus e tendo uma grande ligação com a igreja de Filipos, ele vai escrever mais com um vínculo de amizade e um amor recíproco. Ou seja, Paulo tinha tanto amor no seu coração, ele estava tão absorvido pelo amor que ele tinha sobre aquela igreja, que ele vai escrever para esta igreja mais pelo seu amor e pela sua amizade que ele tinha para com aquela igreja. Problemas doutrinários, aquela igreja, diz a palavra num todo, nesta carta aos Filipenses, a igreja ela não tinha problemas, quaisquer problemas doutrinários. No entanto, Paulo, ele sempre fazia questão de falar para prevenir algum tipo de situação que pudesse surgir no meio da igreja de Cristo, no meio da igreja ao qual Deus lhe confiara. É por isso, irmãos, que os cultos de EBT, cultos de ensino, ou cultos que nós muitas das vezes chamamos normais, eu não creio que existem cultos normais, existem sempre cultos que são onde a palavra de Deus ela é sempre ministrada com amor, com dedicação, com temor e tremor, e que estes problemas que, por exemplo, possam surgir doutrinários, muitas das vezes são impedidos, ou na sua grande maioria, em outras igrejas, ou quem sabe em uma ou outra igreja também das nossas, eles são impedidos através do conhecimento da palavra do Senhor. Ao estarmos aqui nesta noite a ouvir a palavra do Senhor, a absorver a palavra de Deus, nós estamos a criar dentro de nós defesas e uma preparação para que
ciladas, para que nós nos venhamos a impedir de cair em ciladas, a cair em algum tipo de dificuldade. Porque nós, irmãos, somos homens, somos mulheres, servos de Deus, que servimos a Deus. Muitos dos que estão aqui, na sua grande maioria, eles servem a Deus com intensidade, servem a Deus com zelo, servem a Deus com amor, mas só quem verdadeiramente nos blinda de toda a maldade de Satanás, só quem verdadeiramente nos protege é a palavra do Senhor. E é essa mesma palavra que nós estamos aqui a aprender, por pouco que nós possamos aprender de cada vez, ou seja, pouca porção que nós possamos absorver de cada uma das aulas ou de cada um dos cultos, sempre Deus, Ele vai ministrar ao nosso coração na nossa necessidade. Também Paulo, ele tinha um relacionamento, havia entre Paulo e a igreja de Filipenses, a carta que ele escreveu aos Filipenses, alguns problemas que são próprios da natureza humana e comuns nas igrejas ainda hoje. Meus queridos irmãos, todas as igrejas, seja ela qual for, principalmente igrejas que crescem em número de igrejas ao longo dos anos, é claro que ao longo dos anos poderá surgir um ou outro problema. A igreja de Filipos, ela não era isenta de problemas. A palavra nos diz que havia um problema entre duas irmãs, mas num todo da própria igreja, a igreja ela era uma igreja amorosa, ela era uma igreja que era ensinada, era uma igreja que era preparada por Deus. E quando a igreja, na sua grande maioria, ela é preparada, a igreja, na sua grande maioria, ela é amorosa, ela está preparada para uma ou outra dificuldade. Os próprios irmãos, quando algo acontece, com certeza, eles veem que têm que ter a própria mente de Cristo. Paulo, ele também ensinava aos filipenses, sempre com dedicação, sempre com amor. Ele ensinava o gozo e o regozijo de servir a Deus. Irmãos, quando nós conhecemos a Cristo, quando nós verdadeiramente amamos a Deus, qualquer um dos irmãos, não é preciso ser necessariamente um pastor, pode ser um obreiro, ele vai fazer, quando a sua mente ela é dominada pela palavra de Deus, ele vai ter gozo naquilo que ele faz, ele vai ensinar com regozijo. O ter gozo na palavra é sentir a felicidade de absorver a palavra de Deus. É quando a palavra ela está a ser ministrada ao nosso coração, é sentir um amor que muitas das vezes é indescritível. E Paulo, ele pregava esse gozo para os homens, ele pregava esse regozijo. Irmãos, quem consegue transmitir esse gozo e consegue transmitir esse regozijo para a igreja que é de Cristo, com certeza a própria igreja ela irá ser sempre e constantemente uma igreja amorosa. Nós sabemos, irmãos, que no mundo por aí fora existem milhões de igrejas, mas existem muitas igrejas que já não pregam o gozo, que já não pregam o regozijo de amar a palavra do Senhor, que já não sentem prazer de pregar a verdadeira palavra. E Paulo, ele pregava a verdadeira palavra do Senhor. E também a igreja de Filipos é um exemplo a ser seguido por todos. Ela é um exemplo a ser seguido por quê? É um exemplo a ser seguido porque era uma igreja amorosa. Era uma igreja que abraçava. Era uma igreja que quando por momentos se levantava algum tipo de dificuldade, ele não caluniava o próprio irmão. Ele não absorvia aquela mágoa. Pelo contrário, a palavra do Senhor Jesus nos diz que para nós amarmos os nossos amigos,
e principalmente amarmos os nossos inimigos. Então, quando acontecia algo que surgia dentro da igreja, a igreja de Filipos, tal qual esta igreja, estava preparada para abraçar, estava preparada para amar. É por isso que esta igreja é o exemplo a ser seguido por todos. Isso porque havia nela o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Este sentimento que existia em Cristo Jesus, ele está descrito em Filipenses capítulo 2, versículo 5. E Paulo, ele faz menção a algo de extraordinário que é falar do próprio Jesus, para nos dizer que aquela igreja, ela tinha o mesmo sentimento que Cristo Jesus tinha. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E tomando a forma de servo, humilhou-se até à morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe ao seu nome, sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Então Paulo, ele pregava um sentimento que Jesus teve. Toda a igreja na terra, irmãos, se todas as igrejas da terra, eles pregassem o que Paulo, ele ensinava à igreja de Filipos, e se toda a igreja, ela absorvesse como a própria igreja de Filipos absorveu a palavra do Senhor, vocês podem ter certeza de uma coisa: não haveria miséria, não havia guerras, não havia rancor, não haveria maldade, não haveria tanta trapaceirice como há nesta terra, tanta iniquidade, tanta amor à idolatria, tanta loucura que o ser humano ele ainda continua a usufruir e a não ter a mente de Cristo e a ter uma mente voltada essencialmente para os prazeres da carne, essencialmente para a carne, e tudo o que não é de Cristo é algo que não devemos tomar para nós. Tudo aquilo que não transparece amor, para que seja o amor verdadeiro de Cristo, porque existe vários tipos de amor. Existe amor pai para filho, filho para pai, pai de homem para mulher. Existe muitos tipos de amor, mas o amor que nós podemos dizer que é o verdadeiro amor é este amor ao qual o Senhor Jesus nos ensinou. Porque quando Ele se entrega, quando o próprio Jesus Ele se entrega em amor por cada um de nós, quando Ele se entrega naquela cruz, onde a sua carne ela é espisoteada, é maltratada, onde o seu corpo é cuspido, quando aquele homem que era Jesus, e Jesus que era o nosso próprio Deus, que está descrito também em capítulo 1, versículo 1 do livro de João, que era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e Ele era Deus, e quando Ele se humilha, se despe da sua glória e se entrega, então nós vimos que o próprio Deus, Ele se entrega como amor. Então, o próprio Paulo, ele vai tomar esse amor de Cristo para si e vai tentar transpô-lo para a própria igreja. Não é fácil, irmãos. Não é fácil muitas das vezes nós aceitarmos a Jesus e Jesus ter uma misericórdia de cada um de nós, ao ponto de nos dar esse amor para que nós possamos transmitir para a sua igreja, para a sua noiva, para a sua amada. É uma grande responsabilidade, porque quando Ele nos dá um pouco da sua mente e nos dá, é como se nós nos colocássemos dentro da sua própria mente e Ele nos ensinasse tudo aquilo que acontece no seu reduto, tudo aquilo que acontece dentro da sua própria casa, que é o terceiro céu, onde Ele está com certeza entronizado, e Ele diz assim: olha, meu filho, é como se Ele dissesse assim: meu filho, vem aqui perto de mim, vou te ensinar um pouco, dar-te um pouco da porção daquilo que eu tenho, um pouquinho, uma fagulha de um grão de areia, para que tu possas transmitir para a minha noiva
mas também ao ponto de tu nunca te possas exaltar. Devemos portar-nos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, ou seja, quem domina a sua mente, quem tem a mente do próprio Cristo, ele vai começar a portar-se dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Meus queridos, portarmos-nos dignamente diante do Evangelho de Cristo é obedecermos a regras. E o homem, sempre ele tem dificuldade a obedecer a regras. Obedecer a regras é olhar para este livro, este manual, e começarmos a praticar. Muitos conhecem a palavra de Deus, mas têm, por exemplo, 10, 20 regras e começam a escolher as regras que mais se adequam a eles. Mas ser dominado pela mente do próprio Deus é portarmos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, é obedecer à palavra de Deus, é combater juntamente com os outros irmãos com o mesmo ânimo, é vermos alguém a guerrear dentro do nosso meio e avançar juntamente com ele, e avançar juntamente com esse irmão. Não devemos só crer em Cristo, mas padecer por ele. Crer em Cristo, muitas vezes, ter a sua mente, ou seja, ser dominados pela a mente do próprio Cristo, é muitas das vezes crermos nele, mas não padecermos por ele. Isso é falso. Crer em Cristo é aprender a padecer com o próprio Cristo. Ter a mente do próprio Cristo é olhar para a história de Jesus que se humilhou e começarmos a pensar que a nossa vida, tudo o que nos rodeia aqui na terra, ela não faz parte do nosso futuro. Que aquilo que nós temos ao nosso redor, carro, casa, os bens materiais, eles não fazem parte de uma verdadeira mente de Cristo. Fazer parte da mente de Cristo é nos desprendermos de tudo o que é material, ou nos começarmos a desprender de tudo o que é material e começarmos a absorver aquilo que é imaterial, mas que é espiritual. E isso é muito difícil, irmãos, porque a nossa carne, ela é forte, ela tem muita força, mas o Espírito que há em nós, ele tem que ter mais poder, a nossa carne, ela tem que acabar por obedecer ao Espírito que está dentro de nós. Ela tem que obedecer à palavra do nosso Deus. Então nós temos que crer em Cristo, mas começar a padecer pelo próprio Deus. E padecer pelo próprio Deus, padecer pelo próprio Cristo, é padecer pela própria palavra, é padecer pela sua noiva. Muitos irmãos se casam, mas não têm coragem de padecer pela sua noiva eterna. Muitos são os casais que entram muitas das vezes em declínio, porque ao longo da sua caminhada enquanto casal, eles não tomam a dor do outro, não tomam a dor do homem ou da mulher. Então isto é um exemplo que nós devemos, assim como nós tomamos a dor do cônjuge, homem ou mulher, ou do nosso próprio filho, ou do nosso próprio pai, nós devemos essencialmente tomar a dor do nosso próprio Deus. Isso é sermos dominados pela mente de Cristo. E nem todos, irmãos, estão preparados para isso. Nem todos estão preparados para ter a mente do próprio Cristo. Ter a mente de Cristo é ter um poder excepcional, irmãos. Se você tiver a mente de Cristo dentro de si, ou seja, se você obedecer àquilo que Deus, Ele quer que você venha a usufruir, ou que venha a ter, com certeza o seu poder, até mesmo aqui na terra, será ilimitado.
Mas quando isso acontece, Deus nos toma e nos leva para a glória, com certeza. Devemos combater da mesma forma que Cristo combateu, viver do mesmo modo digno, viver a palavra, praticar a palavra, viver condignamente e dignamente. Viver condignamente não é você deixar de trabalhar, não é você deixar de ter. Viver condignamente é ter, mas sempre obedecendo. Vivendo dignamente é ter, mas saber que quando está alguém perto de si, em dificuldade, em declínio, o que você tem é como se praticou muitas vezes na Bíblia. O que você tem também serve para repartir. E quando você aprende, através da mente de Cristo, que o que você tem pode ser repartido, você começa a fazer parte do reino de Deus. Porque nós olhamos para o mundo num âmbito geral, e vimos o mundo, na sua grande maioria, em declínio, porque o ser humano, na sua carne, ele é egoísta, e sendo egoísta, ele não gosta de compartilhar, ele não gosta de se doar, ele não gosta de dar ao outro a usufruir o que ele tem. Irmãos, a melhor forma de nós conhecermos um amigo, minha querida pastora Norma, é quando um amigo, ele compartilha algo conosco, uma refeição, por muito simples que ela seja, mas nós vimos que ali há verdadeiro amor, ali há verdadeira partilha, ali há a verdadeira mente do próprio Cristo. Porque quando você convida para a mesa, você não está a convidar um qualquer, você está a convidar alguém que faz parte de si, alguém que vai usufruir o reino de Cristo, tal qual você vai usufruir, alguém que tem algum tipo de necessidade, mas que Deus vai, através de si, fazer compartilhar com esse mesmo irmão. Ter a mente de Cristo é permanecer num só espírito e num só propósito. É combater lado a lado como guerreiros pela propagação e defesa do Evangelho. Ter o mesmo espírito e o mesmo propósito, irmãos, é ter o Espírito de Deus dentro de si e ter o mesmo propósito, que é batalhar e lutar as mesmas lutas que Ele deseja que você lute ombro a ombro com o seu irmão ou com a sua irmã. Combater lado a lado como guerreiros pela propagação e defesa do Evangelho é obedecer à palavra do Senhor que está descrito em Marcos capítulo 16. É você colocar o ombro ao lado do seu irmão, mesmo ele estando mais fraquinho, mas você saber que vai combater as mesmas batalhas, vai combater as mesmas lutas, vai ter a mesma mente que Cristo Ele deu a Paulo, e que Paulo Ele repassou para Filipos, e que esta igreja, a ADEF, ela sempre tenta ensinar através do nosso pastor presidente. Irmãos, quando você vê alguém a cair, a melhor bênção que existe no mundo é você ver alguém que está em declínio, ou que está a cair, ou com uma dificuldade qualquer, colocar os ombros colados ao seu irmão e dizer: vamos combater as mesmas batalhas, vamos combater as mesmas lutas. É isso que Deus quer, irmãos. Deus não quer ninguém afastado, Deus não quer ninguém a cair e o outro a progredir, não. Deus quer que, mesmo que você não consiga, porque você pode não conseguir levantar o seu irmão. Você é ser humano, você é um homem, é uma mulher, é alguém que é usado por Deus. Mas mesmo que você não o consiga levantar, pelo menos você tentou. Tentar é algo que nós temos que tentar, mas com garra, com ousadia, com o poder da palavra de Deus, e dizer: Senhor, meu irmão, levanta-te, vamos fazer a obra, vamos ali fazer algo para Deus, para combater a mesma verdade do Evangelho contra aqueles que são inimigos da própria cruz, irmãos.
Ser dominado pela mente de Cristo é você defender a verdade do Evangelho. Você está preparado para defender a verdade do Evangelho? Defender a verdade do Evangelho, irmãos, infelizmente nem todos nós estamos preparados. Defender a verdade do Evangelho é ser machucados, é ser magoados, é mesmo estando com dores, seguir em frente. É você percorrer grandes distâncias para dar um abraço. Defender a verdade do Evangelho é você amar alguém que está perto, mas que está longe, também pode estar longe. É você defender, é você amar o rico, mas também conseguir amar aquele que no momento está mal cheiroso. Mas algo interessante que eu aqui há uns meses eu ouvi da parte do nosso pastor presidente, foi algo muito interessante que eu ouvi. Que ele disse que ao seu cuidado tinha muitas ovelhas e que nem todas as ovelhas elas tinham o mesmo cheiro. Você é servo de Cristo e nem todos nós temos o mesmo cheiro diante de Deus. Assim é a mesma coisa que você, para defender a verdade do Evangelho contra aqueles que são inimigos da cruz, é defender o pobre em determinadas circunstâncias, é ir contra tudo e contra todos no meio de uma multidão e resgatar o seu irmão que está ali aflito, que está ali sem saber o que irá fazer. Você ter a mente de Cristo, a mente do Senhor, é você resgatar alguém que nada tem aos seus olhos, mas que é um servo, um escolhido de Deus, alguém que está lá na última fila e que você nunca ou praticamente nunca olhou para ele, mas que a partir de hoje está a aprender e a dizer: olha, quando eu tenho a mente de Cristo, é saber que alguém vai entrar ali daquele lugar, pode estar da forma que ele estiver, mas eu vou abraçá-lo, eu vou amá-lo como Cristo me amou a mim. Você já pensou como você estava, ou como eu estava? Eu penso por mim, falo por mim, como eu estava diante aos olhos de Deus, diante das narinas de Deus. Irmãos, éramos diante das narinas de Deus, quando nós estávamos no mundo, éramos como carne petrificada, cheirávamos mal, mas no entanto Deus não desistiu de nós. Deus nos amou até ao último momento, irmãos. Quem domina a sua mente é o título desta noite. Sobre a mente no contexto bíblico, a mente como faculdade psicológica, mente, entendimento, intelecto, pensamento e sentido. A faculdade psicológica, compreensão, raciocínio, pensamento e decisão. Termos o raciocínio, pensamento e a decisão em Cristo Jesus é saber que nós, servindo a Deus, somos escravos de Deus, seguimos a Deus, mesmo muitas das vezes não compreendendo, mas tendo a mente de Cristo, o nosso pensamento, o nosso raciocínio e as nossas decisões, elas têm que ser pautadas sempre na palavra do Senhor. O nosso raciocínio tem que obedecer a Deus. O nosso pensamento tem que ser o mesmo pensamento que Jesus sempre nos ensinou. E a nossa decisão, ela tem que ser baseada sempre na palavra do Senhor. Nunca, por forma alguma, a nossa decisão pode ser tomada de forma humana. Nunca, de forma alguma, a nossa decisão pode ser tomada de forma leviana. Porque Deus, Ele só opera na tua vida se a tua decisão ela for pautada na palavra do Senhor. Ele só opera na tua vida se a tua decisão ela for direcionada
pelo seu próprio ensino, que Paulo, ele tantas das vezes ensinou à igreja de Filipos. E por isso, a igreja de Filipos, irmãos, era uma igreja extraordinariamente amorosa. Era uma igreja que nós devemos seguir. Era uma igreja que nós devemos tomar para o nosso coração e começar a servir, como a maioria daqueles homens e daquelas mulheres, eles serviam. Sabendo que dentro da própria igreja de Filipos podia existir uma dificuldade ou outra, mas que sempre era comatada pela palavra de Deus, que sempre a palavra de Deus ela acabava por imperar, a palavra de Deus ela acabava por absorver e dominar, porque nós, sendo de Cristo e tendo a mente de Cristo, nós temos que ser essencialmente e só dominados por Cristo. Continuando, irmãos. Sobre a mente no contexto bíblico, a mente como forma de pensar. Ter a mente de Cristo significa pensar como Ele. Como é que você pensa? Você pensa de si mesmo pelo seu próprio raciocínio? Ou você deixa-se tomar por Deus e começar a pensar como Deus? Pensar como Ele, como Cristo. Pensar como Cristo é pensar como Deus, é aprender com Deus. Aprender com os homens, irmãos, muitas das vezes é fácil. A maldade é a coisa mais simples de se aprender. Agora, aprender a ter uma mente com Cristo é difícil. É preciso nos doarmos, é preciso nos entregarmos, é preciso nos dedicarmos à oração, é preciso nos entregarmos ao jejum, é preciso estarmos na escola bíblica dominical, é preciso fazer evangelismo contra tudo e contra todos, em todo o tempo, em todo lugar, em qualquer circunstância. Ter a mente de Cristo é fazer algo diferente, é pensar como Ele. Mas pensar como Ele, como? Lendo, aprendendo, deixando a palavra falar, deixando ela entrar dentro de nós e nos deixarmos absorver por essa mesma palavra, para que Deus Ele possa sempre, continuamente, falar aos nossos corações. Sobre a mente de Cristo é ter um sentimento de alegria. O Senhor Jesus, como fonte inesgotável de gozo e alegria. Meus irmãos, ter um sentimento de alegria quando tudo parece que vai mal, quando as guerras elas estão lá fora, às portas desta nação, ou às portas de uma nação às quais você visitou, ou ter o sentimento de alegria quando um amigo seu, o lar, ele está praticamente destruído. Ter um sentimento de alegria quando nem tudo vai bem dentro da nossa casa e a nossa despensa está vazia. Ter um sentimento de alegria quando muitas das vezes perdemos o nosso trabalho. Irmãos, ter um sentimento de alegria quando alguém pisa o nosso pé. Ter um sentimento de alegria quando alguém nos maltrata. Temos que ter e ser dominados pela mente de Cristo. Ser dominados pela mente de Cristo e ter um sentimento de alegrias nos momentos menos bons da nossa vida, nos momentos maus da nossa vida. É preciso você estar tomado pela palavra. E nem todos estão tomados pela palavra de Deus para ter este sentimento de alegria, irmãos. Você já viu alguém com a despensa vazia e sorrir para si? Você já viu alguém perder um emprego e sorrir para si? Como está, meu irmão? A paz do Senhor. Você já viu alguém que não se lamentou, que não se queixou, mas dali a um ano você soube que ele estava a passar por uma grande dificuldade, por uma grande tribulação? Este sentimento de alegria é algo que só Deus Ele pode dar, irmãos. É algo que é um gozo que vem, não pode nunca vir de nós mesmos, não pode nascer dentro de nós, da nossa própria carne. Ele só pode nascer do céu e doado a cada um de nós, irmãos.
ter um sentimento de alegria, é ter um bom relacionamento, é um bom relacionamento do cristão com as demais pessoas. É olhar, independentemente da nacionalidade, independentemente da cor, independentemente de saber de onde ele veio ou ela veio, o que faziam, o que eram no passado. Ter um bom relacionamento com o cristão é abraçar a todos. É quando alguém adentra dentro daquela porta, seja drogado, seja um toxicodependente, seja um alcoólatra, seja uma prostituta ou um prostituto, você ter um bom relacionamento, ter a mente de Cristo, é você ter a coragem de abraçar contra tudo e contra todos. Ser compreensivo, bondoso e benigno é ser dominado pela mente do nosso próprio Cristo. Nossa gratidão a Deus, mesmo nas dificuldades, ter a paz de Deus, a paz acima de todas as conquistas terrenas, a paz que excede todo o entendimento humano. Já falamos aqui, irmãos, ter a paz de Deus, irmãos, é muitas das vezes estarmos magoados, machucados, maltratados. Muitos que estão desenganados por médicos e, no entanto, têm a paz de Deus. Sabem de onde vieram e para onde vão. Sabem que vieram, que o corpo veio do pó, vai para o pó da terra, que está descrito em Eclesiastes. Mas sabem que ter a paz de Deus é saber que, quando caminharam aqui na terra, caminharam com honra, caminharam com compromisso diante de Deus, e que mesmo estando magoados na sua carne, algo vai para perto de Deus, a nossa alma. E é essa paz que excede todo o entendimento humano, essa paz que muitas das vezes baralha a carne, essa paz que baralha o mundo, essa carne que baralha a iniquidade, essa paz que baralha a maldade que se encontra lá fora. Essa palavra, irmãos, que é confusão para o mundo, que é mal, que o mundo ele considera mal, mas para nós é poder de Deus. Meus queridos, eu agradecia que a igreja se colocasse de pé em nome do Senhor Jesus. Vou só dizer mais uma frase. O nosso comportamento na vida diária, no lar, na igreja, que está descrito também na nossa lição. Quem não tiver a lição pode pedi-la. Está lá na conclusão esta mesma frase. O nosso comportamento na vida diária, no lar, na igreja, no trabalho, na sociedade, reflete o que há em nosso coração. Isto se mostra por si mesmo, por si só, quem domina a nossa mente. Esta conclusão, ao qual eu retirei também da nossa lição, ela nos fala que o nosso comportamento na vida diária, no dia a dia, momento a momento, no lar, com a sua esposa, ou com o seu esposo, ou com os seus filhos, na própria igreja, ou seja, diante da igreja de Cristo, diante da igreja, a noiva de Cristo, no nosso trabalho, onde muitas das vezes o nosso trabalho, em sua grande maioria, são pessoas, em alguns casos, ímpias. Na sociedade, num cômbito geral, você vivendo em sociedade, a forma como você se relaciona diante da sociedade, obedecer aos líderes instituídos, seja presidente, seja primeiro-ministro, seja a própria polícia, seja político, seja quem for que tenha sido colocado como líder diante de si, reflete o que há em nosso coração e se mostra por si só quem domina a nossa mente. Quem domina a nossa mente, irmãos, tem que ser sempre Jesus.
E para nós estarmos preparados, sempre, constantemente, para que Deus venha a dominar a nossa mente, irmãos, temos que estar sempre, nem que seja por um momento no dia, a refletir e a remoer a palavra do Senhor. Porque nós não queremos ser dominados pelo mundo, nós queremos ter a mente de Cristo e ser dominados pela mente do Senhor. Meus queridos, esta foi a palavra que Deus nos trouxe hoje para ensino nesta noite. Queria chamar aqui o meu querido presbítero Jabson, que estará orando pela igreja, e logo de seguida estarei ali o nosso querido pastor Sidney, estará impetrando a bênção apostólica, este grande homem de Deus que está aqui conosco hoje e que estará depois impetrando a bênção apostólica. No demais, irmãos, aqueles que nos visitam nesta noite, faça desta casa a sua casa. Esta é uma casa que essencialmente ela prega a verdade. Às vezes nos custa muito aquilo que ouvimos, mas sabendo que aquilo que nos custa, a dor, às vezes aquele sofrimento momentâneo, aquilo que nos custa momentaneamente é aquilo que nos vai dar paz em um futuro próximo. Portanto, seja muito bem-vindo aqui.